Imagina se eu te disser que o abismo entre Vasco e Flamengo não é só dentro de campo. É financeiro, brutal e maior do que muita gente imagina. Enquanto o Flamengo nada em dinheiro, o Vasco luta contra a maré. Mas o que aconteceria se o gigante da colina tivesse a mesma força financeira do rival? A resposta pode mudar tudo o que você pensa sobre o futebol brasileiro. O Flamengo faturou 1,370 bilhões de reais em 2023. Já o Vasco, 363 milhões, 3,8 vezes menos. De um lado, o clube mais rico do país, com patrocínios milionários, estádio alugado e marketing que transforma até derrota em lucro. Do outro, o Vasco, o time que carrega história, raça e uma torcida que nunca abandona, mesmo sem o dinheiro dos holofotes. Enquanto o Flamengo compra estrelas, o Vasco fabrica heróis. Enquanto o rival anuncia cifras, o gigante anuncia fé. Porque o Vasco não nasceu para ser coadjuvante, nasceu para desafiar o impossível. Imagina se essa balança se equilibrasse. Se o Vasco tivesse os mesmos bilhões. Se cada jovem talento da base tivesse estrutura de ponta, alimentação de atleta europeu e preparo mental de campeão. Se São Januário se transformasse num templo moderno e autossustentável. O rival teria dinheiro, mas o Vasco teria propósito. O dinheiro compra jogadores, mas não compra alma. A diferença financeira explica muita coisa. O Flamengo consegue investir pesado, pagar salários astronômicos, fazer contratações de peso e ainda lucrar. Já o Vasco precisa equilibrar dívidas, lidar com recuperação judicial e ainda manter o orgulho de um dos maiores escudos do futebol mundial. Mas dinheiro nunca foi garantia de vitória. O futebol é feito de alma, de suor, de arquibancada pulsando. E nisso, o Vasco dá aula. Mesmo com orçamento menor, já ergueu taças que o rival sonhava. Já calou estádios. Já venceu o impossível. Pensa comigo, se o Vasco com 1/3 da grana ainda incomoda, o que aconteceria se tivesse a mesma estrutura? Se tivesse as mesmas condições de investimento, o mesmo marketing global, os mesmos patrocinadores internacionais? O mundo veria o verdadeiro gigante acordar. O rival pode ter fortuna, mas o Vasco tem fé. Porque quando o Vasco entra em campo, é o povo que joga junto. O rival pode ter um faturamento de 1,370 bilhões, mas o Vasco tem 20 milhões de torcedores que valem muito mais do que isso. Gente que chora, que acredita, que compra ingresso mesmo sem saber o placar. E é isso que sustenta o gigante. Com investimento justo, o Vasco voltaria ao topo. Poderia montar um elenco equilibrado, reter seus talentos, investir em tecnologia, modernizar São Januário e reconstruir sua imagem internacional. O clube voltaria a disputar Libertadores como protagonista, e o futebol brasileiro teria um novo eixo de poder. Eles fizeram história com pouco. Imagina com tudo. Mesmo sem o dinheiro do rival, o clube resiste, e resiste com dignidade. Porque enquanto uns compram vitórias, o Vasco conquista respeito. Enquanto uns se apoiam em cifras, o Vasco se apoia na sua gente. O dinheiro do rival pode construir centro de treinamento, mas não constrói identidade. Pode pagar craques, mas não paga amor. Pode erguer prédios, mas não ergue alma. E é justamente essa alma que faz o Vasco ser diferente. O dinheiro compra tudo, menos o que o Vasco tem de sobra: coração. Com dinheiro, o Vasco dominaria o Brasil. Mas sem ele, já domina corações. Porque a história pode até tentar medir grandeza com cifras. Mas o Vasco prova, todo santo dia, que existem coisas que o dinheiro nunca vai comprar.